Como eu disse, o tema da nossa mensagem de hoje é como servir a Deus. Como servir a Deus. Eu gostaria de ler Lucas, capítulo 10, livro de Lucas, capítulo 10, os versículos 1 ao 12. Estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, mas vamos acompanhar junto então a leitura. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alfajore, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto que já é o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Deus, me esconda atrás da tua cruz. Que a tua palavra encontre corações agora. Que a tua palavra seja refrigério e dê ânimo ao coração de muitos que estão nos ouvindo agora. Para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Jesus ele enviou os seus discípulos para cumprirem o chamado de ganhar vidas. E ele dá aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, diversas dicas, podemos assim dizer, de como fazer isso. Se as pessoas receberem vocês, vocês fazem isso, vocês comem da comida que eles derem, vocês tenham atitudes corretas, vocês façam tudo conforme essas pessoas fizerem. Eu acho muito legal o cuidado aqui que o Senhor tem de direcionar cada discípulo a serem pessoas educadas, a serem pessoas respeitosas. E ele também fala de, se não receberem vocês, sacudam o pé e vão embora, vão para outro lugar. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos extrair diversas dicas, diversos modos de como devemos servir ao Senhor. Então aqui nós temos um panorama de como devemos servir a Deus. Aqui, nesta fase, o número tinha subido de 12 para 70. Então Jesus ele enviou duplas para pregar a palavra de Deus. Mas antes dele sair, como a gente já disse aqui, Jesus ele ensinou diversas maneiras. Como eu disse, Jesus deu diversas dicas de coisas que aconteceriam pelo caminho. E este ensinamento serviu de orientação para as dificuldades que os discípulos enfrentariam. Por exemplo, você vai a algum lugar. Eu me lembro que quando eu estava fazendo estágio na faculdade de Direito, em um escritório eu tinha que subir muito para São Paulo. E eu fui de ônibus. E eu teria que pegar um metrô. Eu lembro que o fórum ficava ali na Barra Funda. E ali,
Para quem conhece São Paulo, já andou de metrô ali para São Paulo, sabe que é um lugar bem tumultuado. É um lugar que, se você não ficar esperto, acontece alguma coisa. Você tem que ficar ligado, senão a multidão ali te suga. Você não pode ficar desligado, você tem que estar esperto. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu estava um pouco nervoso de ir. Mas eu lembro que meu pai me chamou e me deu diversas dicas para andar no metrô. Meu pai, ele costumava andar de metrô. A minha mãe, quando trabalhava lá em São Paulo, ela andava de metrô todos os dias. Os meus pais fizeram faculdade em Mogi das Cruzes e eles pegavam o metrô todos os dias. Então, eles sabiam como agir diante ali daquela situação. E vendo que eu enfrentaria isso, eu nunca tinha pego o metrô sozinho para ir trabalhar. Estava um pouco receoso e ali eu tive diversas dicas de como fazer, de como agir diante daquela situação. Vocês imaginam, hoje eu tenho 25 anos e um pouco mais vivido, ainda muita coisa para aprender, mas imagina só um menino de 18 anos, nunca tinha andado direito sozinho, de metrô, numa cidade diferente da que está habituado a viver. É claro que nós tínhamos que ter algumas Desculpe, irmãos. É claro que aconteceriam algumas dificuldades e eu teria que me prevenir. Agora sim saiu. Eu teria que me prevenir para não ter nenhum tipo de problema. Eu lembro meu pai dizendo claramente, não fica encarando ninguém, não fica olhando para ninguém. Não fica mostrando que é a primeira vez que você está fazendo sozinho, porque senão as pessoas se aproveitam. E eu lembro que foi tudo tranquilo, eu fiz tudo aquilo que os meus pais disseram para eu fazer, e foi tranquilo, eu fiz o que tinha que fazer, voltei, foi legal. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, me veio à memória isso. E Jesus, ele fez a mesma coisa, ele deu diversas orientações de como os discípulos, eles deveriam agir. Jesus, ele sabia que eles iam enfrentar algumas situações difíceis. Então Jesus, ele já deu ali dicas de como passar, de como enfrentar cada situação. E isso é em tudo na nossa vida. Talvez você conheça uma situação e você sabe o que pode e o que não pode acontecer. E se você tem que ensinar alguém, você, além de ensinar as coisas positivas, você também ensina as coisas que podem acontecer. Por exemplo, esse programa não é feito para dar defeito, ele é feito para funcionar, mas se der defeito, você faz assim, assim, assim. E você fica preparado para que no momento que der alguma zebra, você sabe como resolver aquilo. E a obra de Deus também tem essas recomendações de Jesus. Então vamos aprender com as palavras de Jesus alguns requisitos para cumprir o seu chamado e servir ao Senhor com excelência. Amém? Você está preparado por isso? Você quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Você quer fazer mais para Jesus? Então preste atenção nesses próximos minutos naquilo que nós vamos conversar aqui. Gostaria de ler de novo os versos de 1 a 4. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde eles havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alfajor, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que para servir ao Senhor, nós precisamos ter maturidade. Para servir ao Senhor, precisamos ter maturidade. A maturidade cristã é a primeira coisa que devemos buscar para servir a Deus. Muitas pessoas não cumprem o seu chamado porque estão vivendo de forma infantil e só querem receber. Só quer o Deus da bênção, como a gente costuma dizer.
Jesus ele enviou os seus discípulos para irem adiante, porque acreditava que estariam maduros para isso. E ele lhes confiou essa tarefa. É como em tudo na vida. Talvez você é um empresário ou você tem uma loja. Você vai colocar na sua loja, você vai colocar alguém para trabalhar com você, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que pode resolver problemas, uma pessoa que você sabe que pode resolver situações, uma pessoa que sabe como lidar com pressão. E Jesus confiou essa obra a estas pessoas porque ele sabia que eles poderiam cumprir aquilo que o Senhor estava pedindo. Uma pessoa madura espiritualmente compreende algumas coisas. Uma pessoa madura espiritualmente compreende a seriedade da tarefa que está sendo confiada. Uma pessoa madura espiritualmente também compreende as limitações para cumprir o chamado. Além de você ter seriedade para cumprir aquilo que você está sendo proposto a fazer, você precisa saber que você não é o bonzão. Você tem as suas limitações, como todo mundo tem as suas limitações. Uma pessoa madura espiritualmente também precisa entender as dificuldades que vão ser encontradas no caminho. Não é porque você está sendo colocado em algo que não vai ter nenhum tipo de problema. Você precisa entender as dificuldades que serão encontradas no meio do caminho. Isso também é em tudo na nossa vida. Para a gente fazer as coisas, por exemplo, você quer fechar um negócio, você quer abrir um negócio, você quer comprar um carro, você quer comprar algo, você precisa pensar nas dificuldades que podem acontecer se você finalizar isso. Você precisa pensar em todas as possibilidades. Isso não é pensar negativo. Se você quiser comprar um carro de uma pessoa, você precisa, por exemplo, checar os antecedentes, saber se aquele carro vem de uma procedência correta, saber as dificuldades que vão ser encontradas no meio do caminho. Já pensou? Você compra e depois de 2 meses você descobre que aquele carro é roubado, é clonado. Olha o BO. Então você precisa estar preparado para as dificuldades também que vão ser encontradas. E uma pessoa madura espiritualmente também compreende que Deus supre todas as necessidades. Então, se você tem seriedade naquilo que você está falando, sabe as limitações que você tem para cumprir esse chamado, sabe que no meio vão ter dificuldades, mas você precisa confiar que Deus ele supre todas essas necessidades. Quando uma pessoa amadurece, ela está pronta para enfrentar desafios. Quando a pessoa amadurece, ela sabe da importância do seu papel, ela sabe da responsabilidade que assume perante Deus. E também reconhece que por seus méritos é incapaz de cumprir aquilo que Deus está chamando ela para fazer. Uma pessoa madura espiritualmente está ciente de que vai encontrar obstáculos, vai encontrar dificuldades, e isso não lhe impede de prosseguir. Uma pessoa madura espiritualmente confia, crê que Deus é quem vai suprir cada uma de suas necessidades. Se tem faltado algo dessas 4 características que eu acabei de passar para você aqui, eu peço que você busque essa maturidade espiritual. Seja fiel naquilo que o Senhor tem prometido para você. Saiba que você tem limitações. Saiba que você vai passar por problemas durante o seu chamado. Mas confie que Deus supre todas as suas necessidades. Para servir a Deus também é preciso poder. Lucas 5:6 diz assim: E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Agora o verso 9. E curai os enfermos que nela houver,
e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Para servir a Deus é preciso poder. O poder do Espírito Santo é o que nos capacita, é o que nos dá força para cumprir o chamado que nós recebemos. Meu irmão, minha irmã, sem o poder de Deus nós não conseguimos realizar a obra que o Senhor tem dado a nós. Jesus, ele prometeu enviar o seu Espírito para nos capacitar, para nos ajudar a cumprir o nosso chamado. O poder do Espírito Santo, o poder de Deus, o poder de Jesus, ele nos fortalece para que nós possamos declarar palavras de paz aonde formos. O poder de Deus, do Espírito Santo, de Jesus nos fortalece para estarmos em paz com Deus acima de tudo. Como a gente já disse, sabendo que Deus ele cuida de todo o resto. O poder de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, ele nos fortalece para ministrarmos cura aos enfermos e testemunharmos os milagres. O poder de Deus nos fortalece, o poder do Espírito Santo de Jesus nos fortalece para pregarmos a palavra de Deus com autoridade. Para servirmos a Deus, precisamos buscar este poder que nos faz anunciar a paz do Senhor, e nada pode tirar a nossa paz. Como a gente costuma sempre dizer aqui também no nosso programa, a paz de Deus que excede todo entendimento. Através do poder de Deus, podemos viver milagres. Pregar a palavra do Senhor com a unção do Espírito Santo. Como é maravilhoso quando nós testemunhamos os milagres de Jesus. Como é maravilhoso vermos pessoas orando e pessoas sendo curadas. Como é maravilhoso ouvir uma pregação e você ser incendiado por aquilo, ser tocado de uma maneira grandiosa pela unção do Espírito Santo. Isso não é de nós, isso é dom de Deus. O Espírito Santo nos capacitando para que nós possamos levar a realidade dos céus a pessoas. Meu irmão, minha irmã, busque o poder de Deus na sua vida. Para servir a Deus também é preciso postura. Para servir a Deus é preciso postura. Leia comigo os versos 7 e 8. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Agora o 10 ao 12. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por ruas dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Para cumprirmos, para servirmos a Deus, para cumprirmos o chamado de Deus, é preciso postura. A postura de uma pessoa demonstra as suas decisões. A postura de uma pessoa demonstra a disposição para aquilo que ela faz. A postura de uma pessoa diz muito sobre ela. Como você é diante de uma situação difícil? Como você age diante de uma situação em que você talvez não tenha um controle? A sua postura diz muito sobre você. Uma pessoa indisposta não tem postura para reagir ou para trabalhar. Quando você é tomado por uma gripe ou você tem alguma doença, alguma coisa que te deixa baqueado, alguma coisa que te deixa de cama. Eu lembro que quando eu peguei dengue, eu não tinha forças, eu não tinha postura para fazer nada. Era uma indisposição que tomava conta de mim. Você já acordou assim, talvez? Mas quando o cristão ele assume uma postura de servo e aceita o desafio de cumprir o chamado de Deus, ele consegue perseverar no serviço cristão.
Ele não vai parar na primeira queda. Ele não vai parar na primeira vez que alguém fala algo negativo. Ele não vai parar na primeira vez que alguém faz algo contrário ao que ele disse. Ele vai perseverar para que o serviço de Deus, para que a obra de Deus, para que o trabalho de Deus, ele continue sendo feito, continue sendo aperfeiçoado. Meu irmão, se você tem como eu posso dizer? Se você tem um motivo para continuar fazendo a obra de Deus, continue. Se você arranja 1000 motivos para não continuar fazendo a obra de Deus, este um motivo, ele é ainda maior do que esses 1000 motivos que você tenta encontrar para não fazer a obra de Deus. Persevere no serviço cristão, persevere naquilo que o Senhor tem chamado você a fazer. Persevere. Eu disse para você logo no começo do programa para você se inscrever no meu canal no YouTube, onde eu tenho postado vídeos de breves reflexões. Ali no meu canal você não encontra vídeo maior do que, por exemplo, 10 minutos. Breve mensagens, 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos. E por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que em 2014, Deus ele me chamou para pregar na internet. Eu comecei a gravar vídeos, a colocar no Facebook. E muitas vezes eu me senti desanimado de fazer aquilo. Por que, Lucas? Por que você se sentiu desanimado? Mesmo com a resposta positiva das pessoas, mesmo pessoas sendo alcançadas. O medo, a insegurança, algumas críticas as pessoas faziam ou zombavam de mim. Aquilo me impediu de continuar a fazer aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E por muitos anos eu parei de fazer isso. Por quê? Porque eu achei que eu não era capaz, porque eu achei que não era para mim isso. Porque eu achei que eu não ia conseguir fazer isso. E por diversos motivos, então, eu parei. Neste ano de 2019, o Senhor falou de maneira muito forte comigo para eu continuar a fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu lembro que até postei no Instagram o vídeo de eu pregando a palavra em 2014. E neste ano eu tenho me dedicado a escrever reflexões, a postar vídeos na internet, conteúdos com qualidade, conteúdos que podem edificar a sua vida. E por mais que eu tenha 1000 motivos, hoje eu entendi que o motivo que o Senhor colocou no meu coração de falar da palavra dele na internet, de pregar o evangelho, ele é muito maior do que todos os outros motivos que podem acontecer. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Por que você vai postar? Você não tem vergonha de postar? As pessoas vão te olhar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão fazer isso e isso. Então, meu irmão, talvez você esteja adiando um sonho na sua vida. Talvez você esteja postergando algo que Deus colocou no seu coração. E eu dou um testemunho próprio agora, recente. Acredito que não faz 2 meses completos que eu estou postando os vídeos na internet. Mas eu sei que aquilo que o Senhor colocou no meu coração é real. E eu vou cumprir aquilo que o Senhor me deu para fazer. Talvez você esteja postergando algo na sua vida. Você precisa se posicionar, você precisa ter uma postura de um servo fiel a Deus e cumprir a obra dele. A postura de um servo de Deus deve ser a seguinte: um servo de Deus, ele persevera diante dos desafios e das necessidades. A postura de um servo de Deus deve ser humilde para aceitar as condições possíveis. A postura de um servo de Deus deve ser de uma autoridade para rejeitar todo o mal. E a postura de um servo de Deus deve ser a de total confiança, total dependência do Deus que confiou esta obra, este chamado no coração de cada um de nós. Então eu sei que por mais que tenham desafios, necessidades no meio desse caminho, no meio desse chamado que o Senhor tem me dado, eu preciso ser
perseverante. Eu preciso ter humildade para aceitar as coisas. Eu preciso ter autoridade para rejeitar todo o mal que possa vir. Mas acima de tudo, eu preciso confiar que Deus, o Deus que me enviou, Ele vai realizar a obra. Ele vai fazer a parte dele. Então, se algo está queimando no seu coração agora, se você está sendo incomodado agora, para fazer diferente algo que você tem deixado de lado, ou para começar até algo que você sabe que você precisa começar, não deixe para amanhã, faça hoje. Quando a gente assume o nosso papel na obra de Deus, nós devemos saber que a nossa postura deve ser de servos dispostos a cumprir o chamado que nós recebemos. Esta posição, ela é indispensável para as atitudes e reações que nós teremos a partir de então. Quando nós tomamos uma atitude, quando nós temos uma postura, isso é decidir viver de acordo com aquilo que nós propomos. Decida hoje fazer a obra de Deus. Decida hoje deixar todos os 1000 motivos que você tem de não fazer a obra de Deus e se apegar ao único e maior motivo que nós temos. Ide e pregai a palavra de Deus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Meu irmão, eu peço para você, faça a obra. Jesus está te chamando hoje para fazer a obra dele aqui na terra. Nós somos corpo de Cristo e devemos fazer a vontade dele. Mas se a pessoa for imatura, ela não vai conseguir enfrentar as dificuldades. Sem o poder de Deus é impossível exercer o chamado. Se não houver uma postura ou um posicionamento, a pessoa fica indecisa e nada acontece, a pessoa fica postergando e nada acontece. Por isso hoje o Senhor nos chama a buscar este amadurecimento. O Senhor hoje nos chama a aprender a depender do poder de Deus e a tomar posturas que nos ensinem uma vida cheia de unção. Meu irmão, minha irmã, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nesta hora. Eu espero que a palavra de Deus, Ele toque no íntimo de uma maneira forte. Assim como falou ao meu coração, eu oro para que fale ao seu coração também. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com a sua participação. Então, faça a sua parte. Esteja pronto. Se amadureça. Se posicione e tenha uma postura de servo de Deus. O resto Ele faz. Deus, Ele conta com você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.